Oi gente, tudo jóia? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vim tentar fazer a primeira revisão aqui de matemática com vocês para o segundo dia de prova do Enem. Eu já passei em medicina na federal, mas estou fazendo esse Enem aí de bobeira porque eu estava inscrita. Já desfiz do meu material, mas anotei aqui algumas coisas, que eu lembrava, assim, já fiz, cheguei a fazer aí 43 acertos na prova do Enem de matemática. Fiz bastante prova anteriores, então eu acho que eu posso ajudar vocês aí em algumas questões que sempre caem, em assuntos que sempre estão aí recorrentes, para você não deixar de ver essa matéria antes da prova. O primeiro assunto, gente, que vocês têm que ver, não vai para a prova sem saber, é notação científica. São questões aí consideradas fáceis e que você não pode errar, principalmente se você está querendo medicina, Então, geralmente é um assunto fácil, muita gente erra e se você tem dúvida em relação a esse conteúdo, dá uma olhada. Não vai para a prova sem saber notação científica. Outro assunto também, que é considerado aí fácil, mas que muita gente perde questão de bobeira por causa disso, é saber aí converter, de metro para quilômetro, de metro quadrado para decímetro quadrado, de metro cúbico para litros. Gente, esse tipo de conversão, assim, você tem que saber de uma forma bem firme, porque há um tempo atrás, caía questão envolvendo isso, mas nas últimas edições, vem caindo questão específica disso mesmo, perguntando de forma bem direta, assim, o valor tal se convertido para tal dá o quê? Então, assim, não perde questão de bobeira, gente, não vai para a prova sem saber essa parte de tabelinha de conversões também, tá bom? Outro assunto que eu anotei aqui, que vocês não podem ir sem saber, é a parte de conjuntos numéricos, naquele tipo de questão que tem sequências numéricas, sabe? Tem até uma questão, assim, que as opções eram freio, caixa de direção. Se eu achar, eu vou tentar colocar aqui. Mas geralmente dá uma sequência numérica lá, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, aí depois 5, 4, 3, 2, 1, você vai identificar uma sequência. Geralmente quando tem uma sequência repetindo, esse tipo de questão é muito fácil de fazer, muita gente agarra, Aí ele dá lá um número, qual que seria a posição 2015? Basta você pegar por exemplo, esse 2015, pegar o número, dividir pelo número de elementos da sequência, identifica a sequência, por exemplo. Vamos supor que a sequência é assim: 5, 4, 3, 2, 1, 2. 5, 4, 3, 2, 1, 2. Fica assim repetindo. Aí você conta 5, 4, 3, 2, 1, 2. A sequência ela tem 6 elementos. E aí ele está perguntando qual que é a posição 2015. Aí só você dividir o 2015 por 6, gente. E aí olha o resto, A resposta desse exercício aí vai estar no resto. O resto vai ser sempre menor do que 6, Porque você está dividindo por 6. E aí vamos supor lá que o resto dá 3. Aí você vai contar, Vamos supor que o 3 é lá cor laranja. Aí você vai dizer amarelo, azul, laranja. Essa é a resposta, entende? É muito fácil. Você não entendeu muito bem a minha explicação, Porque eu não sou professora de matemática, mas dá uma olhada aí nesse tipo de exercício, Porque esse exercício cai todo ano, gente. E tem muita gente que erra ainda, não deixa de ver. Outro assunto que você não pode ir para a prova sem saber, gente, MDC e MMC, São assuntos geralmente que caem muito aí. Ah, Mário, eu sempre confundo aí, quando que eu tenho que usar MMC e quando que eu tenho que usar MDC. Gente, não esquece, o MMC é quando os exercícios estão geralmente falando assim, de tanto em tanto tempo. Por exemplo, eu até coloquei aqui, tomar remédio de tanto em tanto tempo, um ônibus sai de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, esses exercícios são de MMC. Aí o de MDC, os de MDC, geralmente você vai usar naqueles exercícios assim, que tem uma sala e você precisa usar não sei quantos azulejos, cobrir a sala toda. Ou então, nesses exercícios de gincana, Tá tendo uma gincana na escola de arrecadação de alimento, Se você vê lá valores conhecidos para separar ou dividir, até anotei aqui, dividir em sacola, dividir em grupo, É sempre MDC. MMC, de tanto em tanto, a cada tanto, Um cometa cai de tanto, vem um cometa, passa de tanto em tanto tempo, Isso é MMC. Agora, MDC é dividir, valores conhecidos em grupos, sacolas, bolsinhas, geralmente é MDC. Mais um assunto que cai muito, gente, cai muito mesmo, você não pode errar, Não vai para a prova sem saber, é razão e proporção. É saber valores inversamente proporcionais, diretamente proporcionais. Não vai para a prova sem saber isso, gente. Regra de 3, geralmente todo mundo se dá bem aí, mas essa questão de diretamente proporcionais e inversamente proporcionais, principalmente aqueles exercícios de regra da sociedade. Que tipo de exercício é esse, Mari? Por exemplo, eu tenho 3 filhos, Eu tenho uma herança para dividir entre os filhos. Só que a herança vai ser dividida proporcionalmente à idade dos filhos. Então, por exemplo, um filho tem 5 anos, um filho tem 8 anos e o outro filho tem 10 anos. Como que eu monto, Como que eu faço o que a gente chama de modelagem matemática, Como que eu monto
essa equação para resolver. Aí como que monta, Mari? Basicamente, quando você está falando de valores diretamente proporcionais, né, esse valor está direto no denominador. Por exemplo, um número diretamente proporcional a 5 significa o x sobre 5. Agora, um número inversamente proporcional a 5 vai ser o x sobre 1/5, entendeu? Mais ou menos. O inversamente ainda está sempre trocado. E é importante, né, no caso de exercício aí de regra da sociedade, que você sempre iguale isso a k. Não esquece do k. Então, por exemplo, eu tenho 3 filhos, né? Um filho tem 5 anos, um filho tem 8 anos e o outro filho tem 10 anos. Como é que vai ficar? X sobre 5 mais Y sobre 8 mais Z sobre 10, né, que eu falei, é igual a K. Com isso você consegue resolver, tá, gente? Mas dá uma olhada nesse assunto aí, não vai sem saber. Mais um assunto que cai muito, que é a escala. Nas dicas lá, né, sobre a prova de humanas, eu já tinha falado com vocês, né, que cai exercício de escala na prova de geografia. Mari, então não vai cair de novo, né? Vai cair, gente. Eu coloco minha mão no fogo. Coloca aqui depois se não vai cair, né? Eu coloco a minha mão no fogo que vai cair escala de novo. E escala, é só vocês lembrarem, né? Escala é igual a DR, gente. Escala é briga de namorados, é DR. Na prova de matemática cai muita escala relacionada à área, né, ou relacionada a volume. E aí, nesse caso, você precisa elevar a fórmula toda ao quadrado, tá, gente? Não vai dar bobeira. Pensa assim que se tem um casal brigando ali, né, e a escala é igual a DR, pensa que se numa área inteira, né, vários casais brigando, a DR ela vai ao quadrado, né? E se for volume, então, tridimensional, a escala ela vai ser elevada ao cubo. Então fica escala ao quadrado é igual a D ao quadrado, né, sobre R ao quadrado. E o que seria esse DR? D é a medida do desenho e R é a medida do real. Também não esquece de converter, tá, gente? Converter, se o valor tá ali em centímetros, coloca tudo em centímetros, não vai dar mole com isso, senão você acaba errando o exercício. Outro assunto que cai muito no Enem também, gente, com certeza vai ter ali pelo menos umas 2 questões sobre isso, é questão de porcentagem em matemática financeira. Isso aí você precisa saber, né? Até anotei algumas coisas aqui para falar com vocês sobre esse assunto. O que vocês precisam saber de porcentagem? Que porcentagem é igual a valor final menos valor inicial sobre o valor inicial. Guarda essa fórmula, gente. Vou repetir para vocês. Porcentagem é igual a valor final menos valor inicial sobre o valor inicial. Se você seguir essa fórmula, né, porcentagem é igual a valor final menos valor inicial sobre o valor inicial, provavelmente você vai acertar. Outra fórmula importante também em porcentagem é igual ao que eu tenho sobre o total. Porcentagem é sempre ali fração, né, um valor. Quando eu digo assim, 80% significa que é 80 sobre 100. É sempre o que eu tenho, 80 de 100, né? Porcentagem, então, é o que eu tenho sobre o total, tá? Grava isso. Porcentagem é igual a tenho sobre o total e porcentagem é igual a VF menos VI sobre VI. De matemática financeira, né? O que vocês precisam saber? Geralmente, quando é juros simples, a galera costuma ir, né, fazer tranquilo. Agora, juros compostos, o pessoal costuma se embaraçar um pouco, mas não esquece que a fórmula que o montante é igual a capital vezes 1 mais taxa elevada ao tempo. Não esquece também, né, a regra da matemática financeira, que é o valor à vista é igual à soma das parcelas antecipadas. Com essa regra e com essa máxima, você consegue resolver qualquer exercício de matemática financeira. Até aquelas avançadas que eles pedem, sei lá, a pessoa comprou um carro, mas é naquele regime de, se você antecipar as parcelas, vem os descontos, sabe? E aí pedindo lá para você antecipar quanto que ficaria a dívida agora, quanto que a pessoa precisa pagar. Você consegue resolver com isso. O valor à vista é igual à soma das parcelas antecipadas. Dá uma olhada nesse assunto que sempre cai, gente. Sempre cai porcentagem em matemática financeira. Outro assunto, né, que geralmente a galera tem pânico aí, mas que sempre cai no Enem, pelo menos uma questão, 2 por aí, é análise combinatória, gente. Eu aprendi análise combinatória do zero, né? Eu não tinha visto isso no colégio, não tinha visto na escola pública. A chave de você aí saber resolver as questões de análise combinatória é você estudar os casos, né? Tem vários casos aí que caem, vou tentar passar mais ou menos aqui para você, né, os casos, para você dar uma olhada em exemplos. Se você tiver um pouco mais avançado aí na matemática, dá uma olhadinha nesse assunto, né, antes de ir para a prova. A pergunta chave, né, para você resolver exercícios de análise combinatória é você se colocar ali, né, na situação mesmo e pensar, a ordem importa? Se a ordem não importa, né, eu vou dividir, e a gente está falando, na maioria dos casos, de combinação. A fórmula é n fatorial sobre p fatorial, n menos p fatorial. Agora, a ordem importa? Se eu falar que sim, a ordem importa, eu não vou dividir. Eu vou ter ali um caso
na maioria das vezes, de arranjo. E qual que é a fórmula do arranjo? N fatorial sobre P fatorial. Quais eram os casos, né, que mais podem cair aí, né, de análise combinatória? O primeiro caso, né, que pode pedir aí é colocar em ordem. Quando o exercício pede para colocar em ordem, a resolução é igual a um anagrama com elementos iguais. Como assim, Mari? Vamos supor que você tem a palavra aí caderno e você quer colocar as vogais em ordem. Como que seria a resolução desse exercício? Você conta ali primeiro o número de letras da palavra caderno, que no caso são 7. E de vogais nessa palavra tem quantos? Tem 3. Então ficaria 7 fatorial, 3 fatorial. Só isso, gente. Para resolver problemas de ordem, como se fosse anagrama com elementos iguais. Já o segundo caso, né, é o caso de bloco. Como assim? Por exemplo, eu tenho um grupo de 5 pessoas, entre eles é o João e a Maria. Só que e eu quero colocar eles ali sentados numa fila lá de cinema. Só que o João e a Maria, né, é um casalzinho e eles não se desgrudam, eles têm que ficar juntos, né? E aí, como que eu faria esse tipo de exercício? Você tem que desenhar como se fosse um bloquinho mesmo, né, e considerar aquilo ali como um só. Então, por exemplo, são 5 pessoas. Em vez de ser 5 fatorial, tira esses dois aqui, né? Esse aqui vai contar um só, né? No caso seria 4 fatorial, porque, ó, esse aqui conta como um só, né? Aí eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, vezes a permutação dentro do bloco, né? Porque eu posso ter ali o João e a Maria ou a Maria e o João, né? Pensa assim, eu posso ter o João, a Maria, e depois o Carlos, a Bia e a Ana. Ou então eu posso ter a Maria, o João e o Carlos, a Bia e a Ana, entendeu? E eu posso ter eles aqui também, esse grupinho trocado. Então, você tem que considerar aí essa ordem. Esse caso aqui cai muito, que é o caso de aperto de mão ou de torneios, né? Por exemplo, eu tenho 5 pessoas, né, numa festa, todas as pessoas vão se cumprimentar. Qual a quantidade aí de cumprimentos, né, de apertos de mão? Essas questões de aperto de mão. Nossa, cai muito, né, nem isso, gente. E a fórmula é muito fácil, né? É só você aplicar a fórmula x, abre parênteses, x menos 1 sobre 2. Como assim, Mara? Dá um exemplo. Ó, por exemplo, tenho 5 pessoas. Aí como que eu vou colocar na fórmula, né? 5 vezes, aí é x menos 1, né? 5 menos 1 dá o quê? 4. 5 vezes 4, por que x menos 1, Mari? Porque pensa, ó, eu tenho 5 pessoas cumprimentando 4 pessoas. Ué, mas por que não é 5 pessoas cumprimentando 5? Porque eu não vou me cumprimentar, entende? Eu tenho que cumprimentar o quê? 4, porque eu não cumprimento eu mesma. E por que divide por 2, Mari? Porque, por exemplo, se eu cumprimento o Rafael e o Rafael me cumprimenta, isso é a mesma coisa, então por isso que eu divido por 2. A fórmula então, né? X vezes x menos 1 sobre 2, tá, gente? Grava isso, que essas questões de aperto de mão aí é super fácil para você, se você souber a fórmula. Mais um caso aí de combinatória, né, que já caiu e pode cair de novo, né? São aqueles exercícios que te dão um diagrama, assim, né, para você chegar lá e marca assim, por exemplo, assim, ó. Eu tenho o ponto A e eu preciso chegar até B. É só você contar a direção. Por exemplo, eu preciso ir assim, ó, 2 para a direita e 2 para cima. Ai, meu Deus, espera aí, ó. Ó, vê se vocês conseguem ver. Eu tenho aqui o A e aqui eu tenho o B, tá? Eu preciso chegar daqui até aqui. O que vai ficar no numerador? Eu conto aqui, ó. Tem 1 caminho, 2 caminhos, 3 caminhos. Isso aqui vai ficar no numerador. 3 fatorial. E aqui eu tenho 2 caminhos pro lado e 1 caminho para cima. Essa aqui é a resposta do exercício, gente. Você conta o total de caminhos e embaixo você vai ficar uma direção e a outra direção. Mas é basicamente isso aqui, ó. Não sei se vocês conseguiram entender, mas se vocês não entenderam, né, dá uma olhada porque esse tipo de exercício cai, tá? Ah, Mari, mas já caiu uma questão aí no Enem, né, que era mais difícil. Era você chegar de A até B, mas sem passar por C. Gente, nesse caso é a mesma coisa, só que você vai fazer um total menos passando por C. Outro assunto, né, que está muitas vezes vinculado à análise combinatória é probabilidade. Cai muito probabilidade no Enem, né? Muitos exercícios aí são simples, mas outros são considerados muito difíceis, né? Mas o que você tem que ter em mente de probabilidade, que é uma fração, né, que é uma porcentagem, e que essa probabilidade, né, o máximo é 1, ou seja, o máximo de probabilidade é 100%. E o que é a probabilidade? Casos favoráveis sobre o espaço amostral. Outro assunto, né, que eu vou falar com vocês para não ir para a prova do Enem sem dar uma olhada, porque, gente, esse assunto vem caindo muito, né, nas últimas edições do Enem, né? E assim, com certeza absoluta vai ter nesse Enem, que são questões de matriz, gente. Geralmente matriz no Enem, né, vem de uma maneira aí muito simplificada, né? Se você sabe ali o básico, você consegue resolver. Só em um Enem, né, mais antigo que pediu aí operação com matrizes, né, operação assim de, se eu não me engano, era de multiplicação. Geralmente eles são exercícios básicos, só de você analisar mesmo. Então, se você sabe o básico de matriz, você consegue resolver. Então, assim, não perde. Se você nunca viu esse assunto, né, não é difícil, rapidinho você pega, dá uma olhadinha aí em matriz, né, que com certeza vai cair exercício disso, gente. Não perde questão à toa. São consideradas aí questões fáceis, então não é uma boa você deixar pra lá.
Bom, gente, o assunto é extenso, né? Então, como esse vídeo já tá muito grande, né, eu vou deixar pro próximo vídeo os outros assuntos que eu preciso seguir aqui, que a gente vai entrar aí na parte de funções e depois de geometria. Se você tiver alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de tentar ajudar vocês como sempre. Na medida do possível, eu respondo todo mundo. Se você também curte aí acompanhar essa rotina de estudante de medicina, me segue lá no Insta, é @antunesma. E é isso. Se você gostou desse vídeo ou se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu like. Tchau!